7 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de quarta-feira que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Helene Valdez. Bom dia para você, pecuarista, para você, produtor rural. Estamos começando o Bom Dia Produtor com muita informação na sua manhã de quarta-feira, dia 20 de setembro de 2017. Confira agora os destaques da edição de hoje. Vai ver que os preços abaixo da referência estão mais comuns para o mercado do boi gordo. A Queimate avalia a viabilidade dos frigoríficos geridos por pecuaristas. Vai acompanhar também que a pecuária segue um ritmo de recuperação nessa primeira quinzena do mês de setembro para o estado sul-mato-grossense. Colheita de soja começa nos Estados Unidos com 4% da área plantada. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. E só para recapitular como foi a última terça-feira para o mercado do boi gordo, vamos ver detalhes na análise da Scott Consultoria, onde também a terça foi marcada com queda, inclusive pressionada pelas indústrias que agora seguem pressionando o mercado. O cenário do boi gordo é o que você vai ver agora. Olá a todos! Em relação ao mercado do boi gordo, nesta terça-feira, 19 de setembro de 2017, já é possível observar com maior frequência oferta de preços abaixo da referência. Algumas indústrias que iniciaram a semana fora das compras, hoje voltaram a comprar e oferecendo preços menores do que a gente observava em relação à semana passada. Isso resultou queda em 17 das 32 praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria. Por outro lado, a gente ainda observa algumas praças com bastante frigoríficos ainda fora de compra, como é o caso de Belo Horizonte. Já em São Paulo, a arroba Domate Terminado apresentou queda no fechamento de hoje e ficou cotada em R$ 142,00 à vista, livre de fumo rural. E algumas ofertas de preços até R$ 2,00 por arroba abaixo da referência são comuns no estado. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima! E a situação entre as negociações entre pecuarista e frigoríficos não anda tão boa assim não. Os frigoríficos estão pressionando a arroba do boi gordo para baixo. Isso porque existe um menor volume de compra de carne e os frigoríficos têm alongado mais as escalas de abate. É isso mesmo. Para você de casa ter uma ideia, no fechamento de ontem, de acordo com a Scott Consultoria, reforçando o que a Juliana Pila acabou de dizer para você, das 32 praças pesquisadas, 15 apresentaram queda com a atualização ontem, terça-feira. Vamos dar um giro pelas regiões brasileiras para ver o preço do boi gordo? Vamos para a região sudeste, onde foram observadas duas quedas. Quedas de R$ 1,00 em Barretos e também em Araçatuba, agora marcando R$ 142,00 e também de R$ 2,00 no Triângulo Mineiro, agora em R$ 134. Belo Horizonte também em R$ 141,00, o sul de Minas R$ 136, norte de Minas Gerais R$ 138,50, Rio de Janeiro R$ 135,00 o preço do boi gordo à vista, enquanto que Espírito Santo R$ 134. A situação no estado, ou melhor, na região sul do país também não se encontra muito diferente não, viu? Quedas são pontuais. Você pode acompanhar aqui que na região nordeste do Paraná fechou a R$ 141,50. Na região oeste de Santa Catarina fechou a R$ 138,50 com baixa de R$ 1,00. Já na região oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,35 com baixa de 5 centavos e em Pelotas também houve baixa, fechou a R$ 4,60.
Cenário de queda também observado para a região centro-oeste. Vamos aos valores. Queda de R$ 2,00 em Goiânia, estava a R$ 133, agora R$ 131. E também de R$ 1,00 no sul de Goiás, agora em R$ 132. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, R$ 134 também, teve uma perda significativa de R$ 3,00. E da mesma forma, em Três Lagoas, foram R$ 2,00 de queda, estava 136, agora 134, enquanto que Dourados é o que tem aqui maior valor da arroba do boi gordo em R$ 137, de acordo com a Scott Consultoria. Vamos ver a situação em Mato Grosso? Acompanhe aqui que em Cuiabá fechou a R$ 132. Na região norte do estado, teve queda de R$ 1,00, fechou a R$ 126. Na região sudeste, R$ 129. Igualmente para a região sudoeste de Mato Grosso, segundo a apuração da Scott Consultoria. Agora eu chamo a sua atenção, pecuarista da região nordeste, onde não foram observadas alterações ontem, terça-feira. Portanto, Alagoas continua a R$ 153. Oeste da Bahia, R$ 138,50. A parte sul da Bahia, R$ 135, enquanto que a parte oeste do Maranhão em R$ 129 o preço do boi gordo à vista. Vamos acompanhar agora a região norte do país. Você acompanha os números da Scott Consultoria. No Acre fechou a R$ 117, Redenção no Pará R$ 128, Marabá R$ 129,50, Paragominas R$ 129. Já na região sudeste de Rondônia houve queda de R$ 1,00, fechou a R$ 128. Na região sul houve queda de R$ 2,00, fechou a R$ 128 também. E na região norte do Tocantins, igualmente 128 com queda de R$ 1,00, segundo a apuração da agência Scott Consultoria. E falando em preço de mercado, você acompanha agora as cotações para o boi magro nas principais praças do país. Seguindo com mais informações, vamos ver agora no quadro Tecnologia e Produção, um estudo que vem sendo desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte, localizada aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é uma prova de avaliação de desempenho que busca selecionar touros Nelore que ganham mais peso consumindo uma quantidade menor de alimentos. Veja só. O objetivo da prova é colocar vários reprodutores em uma mesma condição e deixar que eles voluntariamente expressem a genética em relação à eficiência, no qual convertam a ração em ganho de peso. A dieta utilizada na prova segue a formulação da servida no confinamento, composta de silagem, milho e outros ingredientes. Nesta edição foram 153 animais avaliados, sendo de 7 estados e 13 fazendas. Com os resultados, o grupo de pesquisadores conseguem, no final, detectar os melhores reprodutores. Sabendo dessa maior eficiência, o produtor pode então adquirir esse reprodutor, pode utilizá-lo na propriedade, porque se espera então que a progênie, né, os filhos desse touro também sejam mais eficientes em converter, né, o alimento que eles consomem em carne, em peso ou em bezerros, né, para aumentar a receita da propriedade. Mas o que a gente tem visto é um comprometimento crescente dos criadores na escolha dos animais que vêm, entendeu? No reconhecimento dessa prova como um processo efetivo de escolha de touros para um programa de touro jovem, para utilização na fazenda. E a qualidade dos animais que estão sendo remetidos à prova, cada ano, cada prova surpreende mais. Este pecuarista colocou 6 animais na avaliação. Não vê a prova como uma competição, mas como uma oportunidade de conhecer os próprios animais. Então a gente sente um grande orgulho de poder estar junto, né, e participar de tudo que esteja acontecendo de mais de ponta. Vai nos dar uma orientação, né, um feedback muito importante para a gente saber o que está acontecendo, o que está se passando,
se é necessário alguma reorientação ou se realmente teve aprovação do que a gente está fazendo, né? Kylie Rodrigues para o SBA. E agora o assunto é a previsão do tempo. Como a mudança do padrão atmosférico deve voltar a chover pela região centro-oeste. Isso deixa o pecuarista mais animado porque não se via chuva nessa região há muito tempo. Vamos saber com a Juliana da Somar Meteorologia se essas chuvas que estão previstas devem melhorar as condições de pastagem. Juliana, bom dia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, bom dia a todos. Olha, as próximas chuvas na região centro-oeste devem beneficiar áreas de pastagens que estão mais secas. Mas como são chuvas fracas, não devem ter potencial para garantir melhores condições hídricas do solo de forma mais abrangente, porque os índices de umidade estão muito baixos, especialmente entre Mato Grosso e também no estado de Goiás. No decorrer dos próximos dias, o tempo firme ainda segue persistindo na maior parte da região centro-oeste. Pancadas de chuva de forma isolada nas áreas mais ao norte de Goiás. Agora, ao longo da próxima semana, é que essas instabilidades começam a avançar um pouco mais pela região. Já volta a chover em praticamente todo o Mato Grosso do Sul e também na faixa oeste do Mato Grosso. O volume de chuva é mais expressivo no noroeste do estado do Mato Grosso do Sul, onde o acumulado pode alcançar até 15 milímetros em 5 dias. Só que o tempo ainda deve seguir um pouco mais seco nas áreas do centro ao leste do Mato Grosso e na maior parte do estado de Goiás. A partir da terceira semana é que essas instabilidades conseguem avançar de vez pela região centro-oeste. Dessa vez chove na maior parte da região, acumulados em torno de 15 milímetros nos 3 estados da região, em torno do dia 30 de setembro até o dia 4 de outubro. Então, ao longo das próximas semanas, especialmente no finzinho do mês de setembro e o começo do mês de outubro, é que as instabilidades se tornam abrangentes na região centro-oeste, garantindo melhores condições hídricas para as áreas de pastagem. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E bons exemplos você também vê aqui no Bom Dia Produtor. É que a Associação dos Criadores do Estado do Mato Grosso, a Acrimate, iniciou agora no início do mês de setembro um estudo que vai avaliar a viabilidade da implantação de frigoríficos administrado por pecuaristas. Isso mesmo, esse estudo foi solicitado a partir da própria demanda dos associados da Acrimate para conhecer melhor o segmento industrial da cadeia da carne, desde custos, receitas, mercado, gestão administrativa do negócio. E para explicar melhor como vai funcionar esse estudo de viabilidade, nós vamos conversar por telefone com o diretor executivo da Acrimate, o Luciano Vaccari. Bom dia, Luciano. Satisfação falar contigo e bons exemplos fazem toda a diferença, não é mesmo? Agora responde pra gente. A Acrimate realizou a primeira reunião agora no início do mês de setembro com a Fundação Dom Cabral para iniciar esses estudos de viabilidade. Como vai funcionar esse levantamento, Luciano? Bom dia. Olá, é sempre uma alegria poder falar com os amigos do canal do Boi, ainda mais sobre um assunto tão importante para a pecuária de corte brasileira e aqui do nosso estado de Mato Grosso, que vem sendo discutido há tanto tempo, que é a participação dos produtores em uma indústria frigorífica. Nós da Acrimate sempre tivemos uma preocupação muito grande com a base técnica de todos os trabalhos que nós sempre nos dispusemos a fazer, e dessa vez não foi diferente. Nós contactamos a Fundação Dom Cabral e chegamos a um ponto, a um consenso e a um contrato com a Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores universidades e escolas de negócio do Brasil, para que juntos nós consigamos desenvolver um plano de negócios de uma indústria frigorífica, respeitando a base técnica, respeitando as especificidades de cada região, para que, com base nisso, os pecuaristas associados à Acrimate possam tomar a melhor decisão sobre este negócio que é fundamental para a economia brasileira. Então, vocês avaliam que esse estudo é fundamental, decisivo para a implantação dos frigoríficos aí no estado do Mato Grosso?
Sem dúvida, o momento é muito oportuno. Você ter opções diferentes para bater o seu gado e opções profissionais, que é a nossa proposta, com um modelo de governança terceirizado, profissional, com gente contratada e não por produtores. É justamente isso que nós queremos. A Acrimate, em momento algum, vai ter uma cooperativa de abate frigorífico. O que nós queremos é dar condição ao associado da Acrimate para que ele tome a melhor decisão e opte por participar ou não de um modelo de negócio que pode ser uma cooperativa, que pode ser uma sociedade para fins específicos. Enfim, o que vai dizer qual é o modelo, qual é o melhor modelo, é justamente esse trabalho que vai ser feito em conjunto com a Fundação Dom Cabral. Nós esperamos que, no máximo, em 90 dias, nós tenhamos este plano de trabalho pronto para que a gente possa apresentar aos produtores associados da Acrimate, para que eles tenham condição de avaliar este negócio que sempre foi muito discutido entre os pecuaristas e que a Acrimate quer dar essa base técnica para o negócio. Estratégia e planejamento faz toda a diferença. Nós conversamos com o diretor executivo da Acrimate, Luciano Vaccari, que daqui a 90 dias voltamos a conversar novamente para saber o que avaliou esse estudo de implantação de frigoríficos administrado por pecuaristas no estado do Mato Grosso. E do estado do Mato Grosso, vamos para o estado de Mato Grosso do Sul apresentar o último boletim divulgado pela Federação de Agricultura e Pecuária do estado de Mato Grosso do Sul sobre a recuperação da pecuária do estado sul-mato-grossense nesses primeiros 15 dias do mês de setembro. É o que apontou esse boletim, que aí que apontou uma alta significativamente superior aos que foram cotados nos últimos 30 dias. A partir de agora, então, vamos ao resultado. Você que é pecuarista aqui do estado de Mato Grosso do Sul ou tem gado aqui no estado, vamos aos números para poder observar essa diferença observada pela FamaSul. Veja que a recuperação, o preço do boi gordo durante o mês de agosto chegava a R$ 118,92 a arroba para setembro, já uma alta de 16,3%, com o preço da arroba agora em R$ 138,27. Da mesma forma, vamos ver também o preço da vaca gorda, que durante o mês de agosto estava a R$ 109,00. Já agora para setembro, já marcando R$ 128,67, portanto a alta chega a 18%, valores médios da arroba, sem descontar o fundo rural. E sabe quando esse processo de recuperação começou aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Foi na segunda quinzena de agosto, de acordo com a FamaSul. Vamos recordar, você está vendo aqui o preço do boi gordo, que estava na segunda quinzena, começando já esse cenário de recuperação, R$ 134,42, enquanto que o preço da vaca gorda a R$ 124,00. Para a FamaSul, essa recuperação é reflexo da oferta menor de animais terminados e uma leve recuperação do consumo, tanto no mercado interno quanto externo, uma vez que as exportações registraram também bons volumes. Além desses fatores, a redução da alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, do boi em pé também influenciou no resultado. O prazo para redução também encerrado neste mês. A gente está vendo agora a relação de troca entre o boi gordo e o bezerro. Veja que a partir da segunda quinzena do mês de agosto estava em 2,07 bezerros com a venda da arroba de um boi gordo, e agora essa segunda quinzena já apresenta 1,94 bezerros. Portanto, 6,7% em relação, apesar de uma significativa queda em comparação com o mesmo período de 2016, uma alta que chega a quase 7%, 6,7%. Para finalizar, vejamos agora também a relação em resultado dos abates do estado de Mato Grosso do Sul. Para o mês de agosto, os abates aqui de bovinos no estado de Mato Grosso do Sul chegou a 275.442 cabeças. Em julho, havia sido um pouco superior, 289.226 cabeças. Em comparação com julho, queda de 5,7%, mas quando comparado com agosto do ano passado, quando foram abatidos 246.013 cabeças, aí sim uma alta
significativa de 11,3%, de acordo com a FamaSul. E outro detalhe, analisando as categorias separadamente, constata-se um aumento no abate de fêmeas neste ano. Veja só, 2017, 965.615 cabeças abatidas, isso pegando o acumulado entre janeiro até o último mês de agosto. Já 2016 foi menor, foram 887.945 cabeças. Portanto, uma alta que chega a quase 9%, 8,7% de valorização em relação aos últimos 12 meses. Além disso, até o início deste mês, a projeção era que essa alta no preço da arroba se mantivesse nos próximos meses. Porém, a prisão dos irmãos Batista cercou esse mercado de incertezas novamente. Até o fim dessa semana, pelo menos em Mato Grosso do Sul, os abates nas plantas frigoríficas do grupo foram mantidos normalmente. Esse é o cenário para a primeira quinzena do mês de setembro de 2017 para a pecuária sul-mato-grossense, que esboça significativa recuperação em relação aos períodos anteriores. Por aqui, mais valores chegando na tela do seu televisor. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas na volta teremos informações de importantes eventos com transmissão aqui pela rede SBA. É isso mesmo, Cenepol Pantanal chegando hoje. Daqui a pouquinho mais informações, em 2 minutinhos a gente retorna. Fique por aqui. 7h44. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã. É sempre muito bom ter você aqui junto com a gente. E a partir de agora nós teremos um bloco específico com os melhores eventos, recheados com melhores eventos com transmissão aqui pela rede SBA. Com certeza são os melhores leilões do país. Que acontece hoje com transmissão pelo Canal do Boi, o leilão que vai apresentar a você o melhor da genética Cenepol. É o evento Cenepol Pantanal. O evento que será transmitido ao vivo aqui da central de televisão da rede SBA, do nosso espaço gourmet. Está sendo muito aguardado por muitos pecuaristas. Você tem agora uma reportagem com a Rosa Cabral que traz mais detalhes sobre esse evento. Vamos ver. O contraste do verde da exuberante natureza e o vermelho do Cenepol adaptado no Pantanal, localizado a noroeste de Mato Grosso do Sul. E no roteiro de pecuária dessa história está o criador Aldo Teló, com quem me encontrei na Fazenda Esperança. Gaúcho fincou raiz em Mato Grosso do Sul. Como é que foi o começo na pecuária? Então eu e meu irmão César, na verdade, é meu parceiro César, né? Nos juntamos já há algum tempo, há mais de 20 anos, e compramos uma pequena propriedade. A gente veio da roça lá do Rio Grande do Sul e a roça ficou na gente. Então a gente foi para o comércio, desde criança, desde jovens, né? Mas sempre com aquelas saudades de um dia voltar a mexer com a roça. Até que quando a possibilidade nos permitiu, nós entramos logo na criação de gado Nelore. E aí surgiu um outro gado no meio, que é o Cenepol, não é? Como é que o senhor se interessou pelo Cenepol? Quem nos colocou no Cenepol foi o Almir Sater. Aí ele nos mostrou que ele estava fazendo um trabalho diferente, né? Ele havia comprado alguns touros da raça Cenepol e que esses touros eram muito bons para cobrir a campo no Pantanal. Nós que gostamos do cruzamento industrial nos interessamos pelo assunto, pesquisamos e entramos no Cenepol. Os investimentos nas doadoras de renomados criatórios e a escolha dos reprodutores seguiram a mesma linha, criteriosa. Exemplo, em 2014, fizeram a compra do touro Barbaridade, primeiro lugar na prova de alta performance tufubarina. No ano seguinte, foi adquirido 33% do Eros da 3G. Destaque na prova de eficiência no Centro Avançado de Pesquisa em Bovinos de Corte do IZ, em Sertãozinho. No cronograma, 2016 fechou com o Superior e 2 elites,
também na prova de alta performance tufubarina. E essas avaliações provam que os animais são diferentes, né? Por causa que a gente pegou uma base boa, né? E eles estão mostrando que essa tendência de ser melhor. Nos destaques dos resultados, o touro Punch 33 se destacou na 6ª prova de desempenho do Cenepol, a PADES, a pasto por 196 dias no Pantanal de Miranda, e na prova da Embrapa Gado de Corte, no Centro de Desempenho, onde permaneceu por 55 dias no primeiro semestre desse ano. Lá na PADES, a pasto, ele foi segundo lugar no grupo dele, na bateria, né, que ele participou, de idade, né, tendo se destacado para peso, ganho de peso, perímetro escrotal, espessura de gordura subcutânea, que é acabamento, né, ficando como elite nessas características. E depois, também aqui agora em confinamento, uma condição mais intensiva, ele ficou em primeiro lugar dentro do grupo dele, né, dentro do índice criado aqui pela nossa equipe, ele ficou em primeiro também com um ótimo desempenho. O negócio por aqui é produzir carne e para esta finalidade, o sistema da criação funciona assim. Veja na tabela. Os touros nascem na fazenda São Francisco, no Pantanal, e entre 60 e 90 dias são trazidos para a recria na Fazenda Esperança. Quando estão prontos para a monta, aos 22, 24 meses, retomam o caminho pantaneiro. O rendimento na desmama, nos cruzamentos do Cenepol em vaca Nelore e mestiças, travam na balança 235 quilos. Estou falando aí de uma bezerrada de 9 e 10 meses. O médico veterinário que faz os acasalamentos me conta que a heterose tem resultado na casa dos 20 e 30% no ganho de peso. Resultado pontuado em cima de genética, é fato, mas a adaptabilidade tira a prova dos 9. Se ele não fosse adaptado, ele pesaria menos. Concorda comigo? Sim, claro. Entende? Então, ele mostra essa adaptação pela produção. A gente busca o que tem de melhor, né? A gente busca os animais que têm DEP destacada, animais que ficou destaque em provas, né? E a gente busca esse material para trazer e para fazer um animal melhorador, que dê peso. E com esse foco, a produção de machos e fêmeas Cenepol mostrados nos grandes criatórios estão a remate em setembro. Neto Garcia, também criador, aqui como assessor, se juntou com a equipe da fazenda para apartar os animais. O mercado merece isso, o mercado pede a qualidade e eles ficaram anos produzindo essa qualidade dentro da fazenda e está muito bacana, tem um volume muito bom de animais, uns animais diferenciados na questão de criação, na questão de seleção. Desde o começo eles focaram muito na questão de precocidade de animal, produtividade realmente, focado muito mais nessa questão do peso, da produtividade, da precocidade dos animais, do que ligado às vezes até na parte mais genética, da coisa rara e tudo mais. Temos também esse tipo de animal que vem a qualidade junto. Então, todo mundo está se empenhando ao máximo para realmente fazer um leilão a ponto da Cenepol Pantanal, que é o que eles sempre focaram, qualidade, e assim vai ser o leilão do começo ao fim, com qualidade. Primeira vez que o senhor está fazendo um leilão pela televisão. É verdade, Rosa, é verdade. A televisão vai mostrar, então, pela primeira vez, um gado nosso que esteja disponível para os criadores fazerem o cruzamento ou, enfim, se quiserem iniciar como novos criadores de Cenepol também são bem-vindos. E bem-vindos ao Vitrine Leilões. Onde? No canal pioneiro em leilões no Brasil, Canal do Boi. E quem bate o martelo final no convite é Michel Teló, filho do seu Aldo, e o amigo pantaneiro Almir Sater. Lembram? Incentivador daquilo que viria a ser o Cenepol Pantanal. Olá pessoal, eu quero convidar vocês para o nosso leilão da raça Cenepol Pantanal. O Almir Sater vai estar junto com a gente lá, né, companheiro? Tem uns touros lá, compadre? Vamos arrumar, com certeza. Tá todo mundo convidado para curtir e para assistir junto com a gente no Canal do Boi, para prestigiar o nosso leilão no Canal do Boi, tá certo? Um grande abraço. Cenepol? Cenepol Pantanal.
Convite de peso, esse chegou o dia, é hoje, quarta-feira, transmitido aqui pelo canal do Boi, do nosso Espaço Gourmet. Mas, ó, não acabou não, tem mais, viu? Neste domingo também, a partir das 14 horas, você acompanha com transmissão também pelo canal do Boi, o 4º leilão Primavera Genética Aditiva, e convidados em oferta serão 200 touros Nelore. Vamos acompanhar com a Juliana Casanato mais detalhes. Há mais de 30 anos no mercado da pecuária seletiva, a genética aditiva adota tecnologias modernas para promover o melhoramento genético e proporcionar aos investidores maiores ganhos econômicos em menor tempo. Sua referência no segmento deve-se às parcerias firmadas com empresas detentoras de tecnologia de ponta, instituições de pesquisa e profissionais reconhecidos no agronegócio brasileiro. A empresa não economiza quando se trata de investimentos tecnológicos e isso tem sim proporcionado ao mercado animais provados com material genético de alta qualidade e eficiência. O rebanho da genética aditiva é avaliado por 3 programas, ANCP, GenePlus e ABCZ. O criatório é composto por fêmeas com idade inferior a 6 anos e todas produzindo um bezerro por ano. Isso demonstra precocidade no rebanho e stability. Os animais que serão comercializados no dia 24 de setembro são de alta performance e foram identificados, sendo 649% acima da média da ANCP. Destaque também para a habilidade materna, peso a desmama, peso ao sobreano, perímetro escrotal e acabamento de carcaça. O Grupo Genética Aditiva tem a tradição de comercializar animais destaques de safra, que são indicados para centrais. Este ano, serão ofertados 200 touros de top 01 a 5% no 4º leilão Primavera Genética Aditiva e convidados. É dia 24 de setembro. Anote aí na sua agenda, às 14 horas, com transmissão pelo canal do Boi. E por aqui é hora de intervalo comercial, mas antes você vai ficar com as imagens de um leilão também que acontece aqui com transmissão pela rede SBA amanhã, a partir das 8h30 pelo canal do Boi. Você confere o primeiro leilão Produção Goiana. Na oferta, 60 touros Tabapuã PO e 30 fêmeas Tabapuã, direto de Goiânia, Goiás, com realização da Central Leilões. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho para falar sobre uma maior demanda da China para a soja, e isso pode beneficiar o Brasil. Fique por aqui, voltamos em 2 minutos. Sete horas e 58 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira para falar agora sobre uma maior demanda de soja pela China. Um estudo feito pelo banco holandês Rabobank disse que aproximadamente 35 milhões de toneladas é o volume da demanda da China para os próximos 10 anos. E isso deve contribuir para as exportações brasileiras de soja. Sobre esse assunto eu converso agora no Bom Dia Entrevista. E eu recebo o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio da rede SBA. João, vamos falar sobre esses números, sobre essa expectativa que o Brasil pode absorver até 80% dessa demanda da China com relação à soja para os próximos 10 anos. Foi feito um estudo pelo banco holandês Rabobank que apontou aí um aumento de demanda significativo. João, explica para a gente primeiramente, o Brasil vai se beneficiar do mesmo com essa exportação de soja para a China? Bom dia, Antônio. O Brasil é o maior produtor, mas vai ser o maior produtor de soja, vai superar os Estados Unidos em questão de 2, 3 anos mais. O Brasil é o maior exportador em grão. A China é o nosso principal cliente. 77% da soja que nós produzimos vai para a China. Há um detalhe histórico que era importante a gente comentar aqui rapidamente.
Quando se voltar na década de 70, quando os Estados Unidos estavam preocupados em criar uma contrapartida, uma rivalidade, na sua rivalidade com a Rússia, com a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, ele se aproximou da China. A China, na época, era um país de mais de 1 bilhão de pessoas, na sua maior 90% miseráveis, ganhando menos que $2 por dia, uma população com um bom nível de educação. Na época do Nixon, depois do Carter, quando o Henry Kissinger, que era o chefe secretário de Estado, se aproximou dos chineses para formar um bloco contra a Rússia. Quando houve essa aproximação dos Estados Unidos e China, quem que acompanhou o Kissinger, quem estava junto com o Nixon? Os produtores de soja americanos, da American Soybean Association. Eles foram juntos, foram participar lá na China. Para quê? Porque eles viram um grande mercado para o grão na época. A China, apesar da soja ser oriunda da China, é uma planta original da China, eles não usavam a soja como alimento, como fonte proteica. Aí a American Soybean Association, os produtores de soja americanos, ensinaram eles a usar o farelo de soja. A partir daí a China explodiu o consumo de soja e hoje, se o Brasil produz quase 110 milhões de toneladas de soja, graças aos chineses. Por quê? Porque abriu mercado para a nossa soja. O Brasil cresceu e conseguiu produzir. Esse relatório do Rabobank, o Rabobank tem pessoas tem técnicos do mundo inteiro, e tem, lógico, na China, que estão acompanhando o dia a dia dos chineses. O que está acontecendo? A China está num processo que não parou de migração do homem do campo para a cidade. Do campo, ele ganha $2 por dia. Ele não vive, ele sobrevive, ele se mantém. A hora que ele vai para a cidade, ele deu um pulo em termos de renda. E ele também não tem outra alternativa. Ele não vai comer cobra, nem cachorro, nem lagarto lá na cidade. Ele vai comer o quê? Vai comer carne suína, vai comer frango, vai comer derivados de soja. Então, a soja passa a ser fundamental para eles para manter uma oferta de proteína a custo baixo. Seja na carne suína, seja no frango, no peixe, que eles comem muito peixe. Então, cada vez mais, eles projetam, nos próximos 10 anos, 150 milhões de chineses sairão do campo e irão para a cidade. Nas cidades, eles passarão a consumir e vai haver uma demanda adicional de 35 milhões de toneladas. Quem que pode suprir isso? A Argentina? Não, já está ocupando as principais áreas dele. O americano já ocupou o meio oeste americano, ele está indo para as áreas marginais, para Dakota, para regiões, áreas não tão boas como o meio oeste americano. Também tem um fator limitante. Sobra para quem? Para o Brasil. O Brasil tem condição de botar 10 milhões de hectares de soja, a mais de soja nos próximos 10 anos. Nós temos áreas antropizadas, áreas que o homem já mexeu, há 155 milhões de hectares de pastagem, que são de baixa produtividade. Uma área de pastagem degradada, ela não tem sustentabilidade. A hora que eu transformo ela numa área de produção de grãos, eu dou sustentabilidade. Eu transformo uma área que produz 2 arrobas de gado por hectare, de carne bovina, eu posso produzir 50, 55 sacas de soja e 10 a 12 arrobas de carne se eu botar uma braquiária no processo. Também vai ter um impacto na pecuária também, né, João? Positiva, ou seja, eu vou, ao invés de produzir um animal ruim, magro, que vai demorar para produzir, eu vou produzir animais jovens, com uma carne de excelente qualidade, na mesma área. Ou seja, eu vou dar renda ao senhor e à senhora que está nos assistindo. Ou seja, vai existir momentos em que a pecuária, ela vai se juntar, o pecuarista vai se juntar com o agricultor, ele vai desenvolver, vai fazer parcerias, ou ele vai reformar a sua área, vai botar a braquiária, o agricultor vai plantar soja, colhe a soja, põe a braquiária, usa até setembro, transforma novamente em lavoura e assim vai o processo. Para nós é fundamental esse processo. Esses 30 milhões de demanda adicional da China, pelo menos 28 milhões de toneladas podem partir dos portos brasileiros. Isso vai trazer uma renda de mais de 10 bilhões para o país. Você acha que o Brasil tem estrutura para tudo isso, João? O Brasil é milagroso. Com um governo ruim que nós temos, quadrilhas que tomaram conta do poder, o Brasil cresce. E o setor do agronegócio é importantíssimo. Nós vamos fechar o ano com um superávit comercial de 60 bilhões de dólares. Isso não é qualquer país que faz isso. Isso é uma Alemanha, é uma China e o Brasil. Infelizmente, nós pagamos. O produtor paga por não ter estrada, paga por não ter infraestrutura. Mas, infelizmente, é esse. O que nós temos que fazer é passar uma borracha no passado e tentar, daqui para frente, eleger gente que presta para assumir o comando do Brasil. Porque trabalhar
o senhor e a senhora sabem fazer. Vamos falar agora sobre produção. Só mais um detalhezinho, quando falando em soja, hoje é um dia que tem que se lembrar muito. Hoje é 20 de setembro, hoje é dia da gauchada. A gauchada foi que trouxe a soja lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, levou até Roraima. Hoje o Brasil produz soja no hemisfério norte e no hemisfério sul. Ou seja, é o senhor e a senhora que são gaúchos, são descendentes de gaúchos, que respondem por uma boa parte da soja do Brasil. Parabéns pelo seu dia. Hoje é 20 de setembro, o dia da gauchada e o dia da Revolução, da Revolução Farroupilha. Nós temos dados com relação à produção, com relação às exportações de soja. Nós temos 2 gráficos. Vamos ver os números que foram apresentados. Nós podemos acompanhar aqui que a produção brasileira de soja e exportações pelo país para a China. Aqui nós vemos um crescente aumento desde 2006. Como é que foi, gente? Quase dobramos. Se você pegar de 58 para 110, 114, praticamente quase que dobra a produção de soja no Brasil. E só que a exportação ela não dobra, ela triplica, quase quadriplica, 3 vezes e meia praticamente a exportação de soja. Lembrando que em 1990, 27 anos atrás, a China importou 3 milhões de toneladas. E esse ano importa 95 milhões. Para a gente encerrar, o maior desafio é a logística, João? Logística, o Brasil tem, o nosso produtor rural apanha com os custos de produção, nós temos que ter mais pesquisa, baixar os custos de defensivos, ser uma agricultura um pouco mais saudável do ponto de vista de usar menos produtos químicos e usar mais produtos naturais. Você tem uma série de coisas que nós vamos superar. Nós temos uma pesquisa, nós temos gente boa, nós temos condições de fazer isso. E nós que trabalhamos nessa área de comunicação, né, Antônio, temos que levar cada vez mais esses casos de sucesso para que o senhor e a senhora estão nos assistindo. Pode ser que você seja um dos 230 mil produtores de soja brasileiros que usem isso no seu dia a dia, porque a soja é um grão milagroso, é um grão que tem 18% de óleo, tem um farelo que tem 44%, 46% de proteína. Não existe uma planta que consiga produzir tanta energia, tanta proteína num grãozinho. Para o Brasil exportar mais 28 milhões de toneladas de soja, vai ter que melhorar a logística, né, João? Com certeza absoluta. Temos que resolver a 163, melhorar os portos, o governo sair fora do processo. Quanto menos participação do governo, melhor. O governo no Brasil não é a solução, o governo do Brasil é o problema. Obrigado. Bom trabalho. Elaine? E por aqui o assunto é a pecuária leiteira. Atenção para as informações. Você vem acompanhando uma série de notícias enviadas através de Brasília sobre reuniões semanais sobre a crise que vem afetando o setor leiteiro em todo o país. A gente vai acompanhar uma das reuniões também acontecida pela Frente Parlamentar da Agropecuária, onde também, principalmente deputados e representantes do setor, querem uma providência do governo e já encaminharam ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento um documento que pede a revisão do acordo do Mercosul para importação do produto. A nossa equipe em Brasília, lá na capital federal, teve a oportunidade de conversar com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abraleite. Veja só o que ele disse. Entre 2015 e 2016, a produção do leite caiu de 337 para 269 milhões de litros neste ano. Uma baixa que afeta diretamente o produtor rural. E sobre esse assunto, sobre a situação da produção leiteira no país e a importação do produto, eu converso agora com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abraleite, Geraldo Borges. Presidente, recentemente a indústria de leite Lactalis, em Terenos, no Mato Grosso do Sul, ela foi fechada. O que ocorre na região que tem levado ao fechamento das unidades de leite? Ocorre um desequilíbrio total na cadeia produtiva do leite nacional, não só no estado do Mato Grosso do Sul, como em todo o país. Vivemos o pior momento da cadeia produtiva do leite, onde, sistematicamente, desde junho, desde o começo da entre-safra brasileira, da nossa produção brasileira, o leite vem caindo sistematicamente de preço ao produtor e também à indústria. E grande parte do motivo pelo que está acontecendo, de tudo isso que está acontecendo, são as importações predatórias que ocorrem de leite do Uruguai, que entram de maneira desordenada e que o governo ainda não deu uma solução ao problema, apesar de vários trabalhos feitos em cima disso. A Casa Civil recebeu recentemente um grupo de pessoas que foram produtores e parlamentares que foram cobrar uma solução ao problema, mas o governo ainda não se sensibilizou e não resolveu o problema. Há necessidade de se criar uma limitação para esse leite que entra.
não diríamos uma cota, mas talvez um acordo parecido com o que foi feito com a Argentina, em que foi um acordo de privados com a chancela dos governos. Então, essa necessidade é muito grande, porque o desequilíbrio que está acontecendo gera esse fechamento de plantas de fábricas de leite, fábricas de laticínios, e os produtores estão sentindo, inclusive, com o adiamento do pagamento das indústrias. Algumas já comunicaram aos produtores que estarão atrasando o pagamento, ou seja, adiando, prorrogando ainda mais o pagamento do produtor, que não tem condições de arcar com esse problema, arcar com o custo de produção, porque a margem de lucro sumiu praticamente para o produtor de leite de qualquer nível, qualquer tamanho no país. A bancada ruralista ela está pedindo a redução do ICMS. Isso ajudaria? Sim, ajudaria. Nós temos um problema seríssimo que é o custo do Brasil. O leite produzido no Brasil é o leite mais caro do mundo para o produtor, ou seja, que tem o maior custo de produção. Então nós não temos a igualdade de condições, não temos como competir com os países vizinhos e nem outros países produtores de leite, justamente por termos uma carga tributária muito grande, temos uma quantidade de encargos também enorme e que não deixa o país ser competitivo, não deixa que o leite produzido no Brasil seja competitivo. Além disso, não há uma tributação para a entrada do leite de fora no país, enquanto que o leite produzido aqui existe tributo em cima dele. Então, essa desigualdade gera uma competição realmente predatória em cima da nossa cadeia produtiva nacional. E que outras medidas poderão ser adotadas para evitar o fechamento das unidades de leite e a crise para os produtores, que são aqueles que mais saem perdendo nessa história, né? Primeira seria essa de realmente controlar essa entrada de leite do Uruguai, seja bloqueando, suspendendo imediatamente e estudando como vai ser feito esse acordo para que não entre sistematicamente e desregradamente no país esse leite, e que precisa daí também ter um estudo de compensações. Nós, se não teremos incentivos para os produtores brasileiros, que pelo menos não tenhamos a quantidade de tributos que temos. O produtor brasileiro, ele paga impostos assim, de uma maneira desigual com qualquer produtor de qualquer outro país do mundo. A exemplo, quando se comprar uma ordenadeira mecânica, chega-se a pagar 50% a 70% de impostos sobre o equipamento. Então é inviável, é impraticável a situação do jeito que está. Precisamos realmente de ter algum tipo de alívio, seja incentivo, ou seja algum alívio no sentido de diminuir os tributos em cima do produtor de leite brasileiro. Ou criar-se também tributos para que o leite que venha de fora equilibre com o preço, pelo menos chegue próximo do preço de produção, do custo de produção do nosso leite brasileiro. Tá certo. Eu conversei com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores do Leite, a Abra Leite, presidente Geraldo Borges. Camila Xavier, para o SBA. O número de produtores de leite que estão bem satisfeitos com o mercado é tamanho. E isso o Bom Dia Produtor está abordando com frequência. E nós traremos aqui em breve produtores de leite para falar também um pouco. Nós queremos ouvir você que trabalha na produção leiteira. E agora o assunto é para falar sobre bezerros. Você sabe quais são os principais cuidados que devem ser tomados com o bezerro logo após o nascimento? Vamos ver na reportagem de Gustavo D'Angelo. Os cuidados com a sanidade do rebanho começam na atenção com os bezerros recém-nascidos. Sobre esse assunto, eu converso agora com Henderson Aires, ele que é gerente técnico da MSD Saúde Animal. Henderson, quais são, então, as primeiras medidas que o produtor deve adotar aí após o nascimento de um bezerro? Nós vamos ter dois focos. Um foco será a mãe, a vaca, e outro foco é o bezerro. Pensando no primeiro foco que eu comentei, seria a vaca, nós termos atenção, ver se essa vaca está bem, se todo o processo passou adequadamente, verificar se não existe nenhum bezerro ainda lá dentro, que poderia ser uma gestação gemelar, e então se preocupar com a parte de coleta de colostro, se por acaso isso for realizado numa fazenda, pensando, por exemplo, principalmente em fazendas de leite. Já quanto ao bezerro, eu tenho que já ter uma atenção bem grande, que esse bezerro ele precisa de alguns cuidados. Número 1, fazer toda a desinfecção e proteção do umbigo, que seria um ponto de entrada de doenças. Outra coisa é a gente pensar já no colostro. Esse bezerro precisa tomar esse colostro de uma forma bem rápida e adequada. Agora, falando em colostro, qual a importância, então, do colostro para o bezerro? O colostro é um dos leites mais importantes que tem para o bezerro. É o leite mais importante.
O colostro é onde a gente vai ter concentrado as células de defesa que a mãe passa para o bezerro. Durante a gestação, nenhuma célula de defesa consegue passar a placenta. Então, ele tem que vir via colostro. Então, ele tem que tomar um colostro de boa qualidade, num volume adequado, num momento adequado. Não posso demorar muito, senão não é absorvido adequadamente. Não pode ser pouco, senão falta. E também não pode ter uma qualidade baixa. Para que isso eu possa ter uma boa proteção desse bezerro. Agora, os bezerros recém-nascidos são suscetíveis a doenças, né? Quais são, então, essas principais doenças que podem acometer esses bezerros e como torná-los, eles, imunes a essas enfermidades? Tá. As principais doenças que acometem um bezerro, principalmente pensando nos primeiros momentos de vida, a gente sabe que nos primeiros 30 dias de vida, por exemplo, a diarreia. É uma das que mais tem incidência. Outra doença que começa a vir bastante também é a pneumonia. E uma terceira doença que acomete bastante bezerro seria a tristeza parasitária bovina. A diarreia é a primeira e depois vem essas duas. Às vezes a tristeza pode vir um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, depende do desafio com carrapatos. Tá? Pensando em prevenção. Prevenção de diarreia, como acontece já nos primeiros dias de vida, eu tenho que pensar em uma proteção via mãe. Então o que eu faço? Vacino a mãe no pré-parto. Vacina a mãe com uma Rotavec Corona para que ela produza anticorpos, isso vai para o colostro, o bezerro mame e fique protegido. Pensando em pneumonia, hoje existem medicamentos que têm uma ação que dura cerca de 30 dias no pulmão. Então eu posso já saber quando vai acontecer mais ou menos os casos e entrar de uma forma preventiva. E isso apenas um dos produtos hoje consegue no mercado dessa forma tão efetiva. Pensando em tristeza, eu tenho duas frentes. Uma tem um tratamento no qual eu tento prevenir uma quimioprofilaxia no bezerro. Mas também eu não posso esquecer que eu tenho que estar preocupado em diminuir a carga de carrapatos. E isso é um dos pontos principais pensando em tristeza. As pessoas querem um medicamento milagroso depois que o bezerro ficou doente. Mas o importante é prevenir ou diminuir bem a carga de carrapato. Tá certo, Henderson, obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. Vamos falar agora sobre clima na região sudeste do país, que também vem enfrentando um tempo bastante quente, bastante seco, principalmente entre norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Por isso eu pergunto agora a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, será que não vem uma chuvinha aí para tomar conta aí de toda a região sudeste e assim melhorar as condições de pastagem? É com você. As condições climáticas devem ser mais favoráveis para as áreas de pastagem da região sudeste apenas no final do mês de setembro, comecinho do mês de outubro. É quando as áreas de instabilidade agora conseguem avançar pela região, garantindo chuva mais abrangente e aí sim também diminuindo as temperaturas. No decorrer dos últimos períodos, essa falta de chuvas diminui bastante a disponibilidade hídrica do solo com mais intensidade nas áreas em vermelho do mapa. No decorrer dos próximos 5 dias, o tempo seco ainda persiste na maior parte da região sudeste por conta da atuação de um bloqueio atmosférico que não permite a passagem de novas áreas de instabilidade. Pancadas fracas e isoladas entre o nordeste de Minas Gerais e o Espírito Santo. A partir da próxima semana, as instabilidades conseguem avançar um pouco pela região, mas não de forma abrangente. Chove de maneira isolada e mais concentrada no leste do estado de São Paulo, alcançando também o sul de Minas Gerais. As pancadas seguem fracas e isoladas entre o nordeste de Minas Gerais e o Espírito Santo, enquanto que tanto no interior do estado de São Paulo, como também de Minas Gerais, a persistência de tempo bastante seco e altas temperaturas. É a partir da terceira semana que essas instabilidades conseguem avançar de vez pela região. Agora chove em praticamente todo o sudeste, só que o acumulado não passa de 15 milímetros, especialmente entre o estado de São Paulo, todas as áreas litorâneas e ainda também o sul de Minas Gerais, até o dia 4 de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, a persistência ainda é de tempo mais seco durante os próximos dias. Somente no final do mês de setembro e começo do mês de outubro é que novas áreas de instabilidade conseguem avançar pela região, trazendo chuva e condições climáticas melhores para as áreas de pastagem. Com isso, também as temperaturas declinam. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A tecnologia vem sendo uma aliada cada vez mais forte dos bons resultados no campo.
Hoje já é possível, por meio de software, selecionar o foco genético de uma propriedade leiteira e eleger os reprodutores mais adequados de acordo com o objetivo de cada rebanho. E para falar um pouco mais sobre isso, fomos até o oeste catarinense, na Granja Chalana, localizada no município de Campo Herê, Santa Catarina. Hoje, com 190 animais no rebanho e 103 em lactação, a propriedade trabalha dentro do programa Semex Works. O sistema simples traz todas as respostas na palma da mão. Com o auxílio de um tablet, o técnico consegue analisar critérios econômicos e produtivos da propriedade e, em seguida, realizar uma seleção do que esta propriedade está buscando, garantindo, assim, resultados mais assertivos e lucrativos. Nós trabalhamos com o Semex Works, que é um programa de seleção genética que trabalha baseado nos parâmetros econômicos, produtivos, em critérios de fraquezas do rebanho e nos objetivos futuros da fazenda. Qual a seleção genética a fazenda quer ir? Para que lado ela quer trabalhar? Então esse programa ele vai selecionar touros que se enquadra dentro da realidade de cada fazenda para atender às necessidades tanto dos índices produtivos, econômicos e da parte funcional do rebanho. Dentro do Semex Works, na propriedade aqui da Granja Chalana, a gente trabalha exclusivamente com touros Robot Red. Esse é o princípio da seleção. Com mais de 7 anos de parceria com a Granja Chalana, a Regional Semex Pinhalzinho viu no sistema a possibilidade de maximizar os resultados da propriedade e ainda adequar a seleção genética para a ordenha robotizada, implantada no início do ano. Resultado que agradou muito o proprietário. Nós entramos agora em parceria com a Semex no programa Semex Works, buscando uma vaca perto do ideal para o robô. E a Semex nos proporciona chegar perto dessa perfeição ou na perfeição para o robô, facilitando ele na colocação de ordenhas, onde está o úbere bem aderido, os tetos bem colocados, para facilitar na colocação do robô. Na ordenha, o robô colocar as teteiras. Porque para o robô funcionar bem, a vaca também tem que ser uma vaca boa. Com a instalação da nova ordenha, a propriedade passou a ter como foco, além de produção, saúde e conformação, vacas mais adequadas ao sistema de robô, selecionando a partir do Semex Works Jorge, juntamente com o Regional Semex Douglas, passou a optar por touros Robot Ready, uma solução Semex que identifica animais mais adequados à ordenha robotizada. E é o médico veterinário Dr. Cláudio Aragon que explica como o programa Robot Ready funciona e facilita a rotina dos pecuaristas de todo o país, garantindo sempre mais lucratividade. Nós, como empresa, temos a preocupação de estar atendendo a esse mercado crescente, que é o mercado da ordenha robotizada. E como é que a gente consegue fazer isso através da genética? O que a genética tem a ver com esse equipamento? Nós desenvolvemos uma linha de produtos ou uma linha de touros que tem características especiais. Essa linha de produto nós chamamos de Robot Ready, ou seja, prontas para o robô. São touros que vão transmitir uma série de características, tanto de aprumos quanto de sistema mamário, que vão facilitar todo esse processo de ordenha robotizada. Então os touros Robot Ready, eles transmitem vacas que têm úberes um pouco mais rasos, que tem colocação de tetos mais centrados debaixo de cada quarto, o que facilita demais na identificação do robô na hora de colocação das teteiras. São touros que têm aprumos mais corretamente centralizados, mais paralelos atrás, quando a gente visualiza por trás. Tudo isso com a função de auxiliar
ou de tornar mais eficiente a passagem da vaca dentro da ordenha robotizada. Então os touros Robot Ready, eles transmitem essas características para as filhas, fazendo com que elas tenham mais eficiência, ou que a gente tenha mais eficiência na hora de fazer a ordenha no sistema robotizado. E já no primeiro ano, a propriedade optou por touros com o selo, sendo eles Oasis, Gordon e Lireton, reprodutores de muita força leiteira e resultados expressivos em fazendas de todo o mundo. Garanta mais resultados para o seu negócio. Conheça já as soluções Cemex e agregue ainda mais tecnologia ao seu rebanho. Você viu, né? Existem produtos que trazem maior produtividade e, consequentemente, rentabilidade. E prova disso, falando nisso, temos aqui Guilherme Beretta, engenheiro agrônomo da Germipasto, que vai falar para a gente de outro diferencial, as sementes Select. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Olá, Elaine, bom dia a todos. Bom, é isso mesmo, né? A gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre alternativas de produtividade e a Germipasto, como sempre, acompanha essa linha de raciocínio, né? Tanto é prova disso que nós lançamos agora recentemente a semente Select. Nós já tínhamos um produto incrustado, né? A semente incrustada da Germipasto, mas nós melhoramos bastante a apresentação desse produto, esteticamente falando, e também continua aquela boa germinação. Então hoje é um produto que passa por um processo de escarificação, e eu chamo a sua atenção porque talvez esse seja um dos grandes diferenciais da Germipasto frente aí às suas concorrentes, né? A escarificação que melhora a germinação da semente. Nós também, na sua constituição da Semente Select, vai a aplicação do fungicida. Então você que tem problema e quem não tem problema de fungo de solo, fungo que porventura possa ter também na semente, então vai o fungicida, o Fitavax Tiran, que combate exatamente esses micro-organismos. E por último, a aplicação da camada de macro e micronutrientes. E muitas vezes, Elaine, vem consequentemente a pergunta: o que essa camada de macro e micronutrientes vai ajudar definitivamente a germinação dessa planta? Bom, nós sabemos que a planta precisa sempre de adubo para poder ter um bom desenvolvimento. E o propósito é justamente isso. Após a germinação, as primeiras raízes dessa plântula, né, que é uma planta muito pequena, começa a se beneficiar desse adubo, dessa camada que revolve essa semente, que é o macro e micronutrientes, e aí o desenvolvimento dessa planta é muito mais rápido. Só para você ter uma ideia, Elaine e produtor que nos assiste, nós temos em observações a nível de campo, nós temos observado que nós temos aí um desenvolvimento dessa planta. Você antecipa o primeiro pastejo, que é aquela primeira entrada dos animais na área, em até 30 dias. Imagina só o produtor rural ter 30 dias a mais de pasto, ganhando aí 1 quilo no verão, né? 3 cabeças por hectare, 1 quilo por dia. Imagina quanto que dá isso lá no final da conta. Mas, Beretta, então é uma semente mais que completa. Exatamente, uma semente mais que completa, uma semente que leva toda a tecnologia de produção de semente da Germipasto durante esses longos anos, e sem dúvida nenhuma é um dos grandes materiais para você estar levando aí para a sua propriedade. A gente sempre lembra, né, Elaine, que a Germipasto trabalha hoje com 19 cultivares, com exceção do Estilosantes Campo Grande e também da Crotalária, que são leguminosas. Todas as outras cultivares, tanto as braquiárias como os pânicos, estão nessa apresentação a Semente Select. E olha, só para o pecuarista que está nos acompanhando, o produtor rural serve para todas as regiões brasileiras? Olha, a gente sempre costuma dizer, né, Elaine, que não existe aquela forrageira milagrosa. Isso acontece também. Mas existe sim sempre uma forrageira adaptada à sua realidade, e como o Brasil é bastante extenso, nós temos realidades completamente diferentes, né? Então, lembrando de uma situação agora recentemente, essa semana, a gente teve um telefonema lá na Germipasto de um produtor lá no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro praticamente a topografia do terreno é bastante íngreme, né? Bastante ondulada, e aí sim nós temos aí uma espécie específica para esse tipo de situação. Sem dúvida, Eliane, quando esse produtor entra em contato com a Germipasto, além da parte comercial, além dos produtos de excelência, nós temos aí a equipe nota 10, carinhosamente tratada dessa forma, que são pessoas capacitadas que levam exatamente o posicionamento para que você tenha sucesso aí na sua propriedade. Falando em sucesso, tem vídeo para a gente conferir também? Exatamente, os diretores da Germipasto
Germipasto, tanto o seu Valmor como o seu Derli, falando exatamente sobre a Semente Select lá em Ribeirão Preto durante a AgriShow 2017. Dá uma olhadinha. As novidades da Germipasto são muitas, né? Todos os anos nós tentamos inovar. A empresa, ela está ampliando, está automatizando a sua indústria. Que a gente é uma estrada que não tem fim a inovação, né? Então nós temos uma incrustação nova, se chama Select, uma tecnologia nova, um maquinário importado, uma forma totalmente diferente da incrustação que existia. É uma semente revestida que é a pedido, né, de toda a equipe de vendas. A gente melhorou muito o visual dela, sendo que a gente sempre cuidou muito da qualidade com as sementes revestidas. Nós já tínhamos uma semente de muita boa germinação. A grande vantagem dela, ela vai ficar uma semente mais uniforme, né? Mais bem incrustada, semente por semente. Você pegando um paquímetro, você não vai ver praticamente a diferença de uma semente para outra, né? Isso interfere muito depois, no momento que você for plantar essa semente, a plantabilidade dela fica perfeita, né? É questão de inovação que o Germipasto sempre está trazendo. Hoje, a Semente Select, ela é escarificada, ela tem tratamento fungicida e a empresa tem já um volume grande de sementes revestidas, que é a Semente Select. Olha, meu amigo, e você que se interessou por esse produto, se interessou exatamente pela qualidade dos produtos Germipasto, é muito simples você pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da empresa. Operadora 67 3389 6700 e aí na sua tela também um segundo número, 0800 647 0050. Se você preferir, aí está o nosso endereço na rede mundial de computadores, o www.germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais, tanto Facebook e Instagram, você encontra várias fotos e pequenos vídeos de eventos que a Germipasto participa. Inclusive, nós participamos agora recentemente da Expo Acre, lá em Rio Branco, né? Uma exposição também grandiosa que leva toda a tecnologia para você. E lá no YouTube, né? Aí sim, o canal de vídeos da internet, você encontra diversos materiais que a Germipasto disponibiliza para você. Muito obrigada, Beretta, pelas informações. Semente Select realmente mais do que completa. Obrigado, Elaine. Um grande abraço a todos. E por aqui nós vamos nos encaminhando para um breve intervalo comercial, mas daqui a pouquinho tem mais informações nesta manhã de quarta-feira, né, Antônio? Daqui a pouquinho falaremos sobre o mercado produtor de frango, que se encontra em uma das melhores situações desde março. Vamos explicar para você. Isso mesmo, em 2 minutinhos, é rapidinho, é tempo de você beber uma água, um cafezinho, a gente está te esperando. 8 horas e 35 minutos, bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira, agora com um bloco específico para falar sobre suínos e aves. Mas agora o assunto é sobre o mercado produtor de frango, que está com preços estáveis em grande parte do país. São Paulo, por exemplo, está com o preço do frango vivo cotado a R$ 2,50 há pelo menos 160 dias. Minas Gerais, a cotação por lá do animal vivo está a R$ 2,60 há pelo menos 2 meses. Isto mostra uma estabilidade. Mas o maior destaque ainda é a exportação do frango in natura, que no mês de agosto apresentou o melhor patamar desde 1997. E eu converso agora com a Juliana Pila, ela que é consultora da Scott Consultoria, para falar mais sobre o mercado produtor de frango. Ô Juliana, muito bom dia para você. Conta pra gente, essa estabilidade no mercado paulista e também mineiro tem apresentado um cenário do mercado de como está no resto do país? Isso mostra que o cenário está bom para a produção de frango?
Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, Antônio, quando a gente fala de preço pago ao produtor, né, o que temos esse ano de 2017 é um valor menor quando comparado com o ano passado. Para exemplificar um pouco, né, na média do início do ano até o momento, o preço do frango vivo ficou em R$ 2,55 o quilo. Na comparação com o igual período do ano passado, houve uma redução de 9,6%. No entanto, né, esse ano o preço do milho, que é o principal alimento utilizado na alimentação, reduziu, melhorando a relação de troca para o avicultor, mesmo com essa queda no preço da ave. Juliana, vamos falar agora sobre as exportações de frango in natura. O mês de agosto foi o melhor mês para as exportações desde 1997 e o início de setembro também foi promissor. No início de setembro foi marcado com uma alta de 12%, tanto para volume quanto para a receita das exportações da ave. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Ô, Juliana, essas exportações em alta também mexeram com o mercado interno? Realmente, as exportações de carne de frango têm colaborado para o escoamento da produção. O volume embarcado em agosto foi o maior deste ano e na parcial de setembro, como você mesmo comentou, está em bom ritmo. A cotação média da carne de frango no atacado na primeira quinzena de setembro subiu 9,5% em relação ao mês anterior, atingindo o maior valor registrado esse ano em R$ 3,67 o quilo. E agora vamos falar sobre o custo do frango. Segundo a Embrapa Suínos e Aves, o custo do frango apresentou um recuo de 25% na comparação com o mesmo período do ano passado. E também o custo do milho também apresentou um recuo. Ô, Juliana, como que está o custo para a produção de frango? Conta pra gente. Bom, Antônio, quando a gente analisa, né, os custos de produção da avicultura, o que a gente observa é que a alimentação é que possui maior peso. Então, o menor preço dos grãos este ano acaba melhorando o poder de compra do produtor. Para efeitos de comparação, na parcial de setembro, o produtor adquire 5,4 quilos de milho com 1 quilo de frango. Isso corresponde a uma melhora de 18,1% em relação ao igual período do ano passado. Nós conversamos com a Juliana Pila, ela que é consultora da Scott Consultoria para assuntos sobre suínos e aves. Juliana, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço a participação. Um bom dia a todos. O Bom Dia Produtor continua destacando a avicultura, mas dessa vez vamos destacar os valores dos ovos, que também, de acordo com o Avisite, no início dessa semana continuaram mantendo as mesmas bases de preço apresentadas no dia 1º de setembro. E são esses valores que a gente acompanha na tela do seu televisor os últimos dias, para que a gente possa acompanhar como vem sendo também tanto para o ovo do tipo branco quanto para o vermelho. A gente observa aqui a movimentação. Vamos lá para o dia 18 de setembro do ano passado. O ovo do tipo branco estava em R$ 72,00, enquanto que o vermelho em R$ 73,00. Já indo agora para janeiro, no comecinho deste ano, estava já em R$ 60,00, um valor bem mais abaixo, enquanto que o vermelho em R$ 61,00. Já para o dia 18 de agosto, ou seja, há 30 dias atrás, o valor já em R$ 81,00, o vermelho também em R$ 85,50. Para o dia 1º de setembro, o ovo do tipo branco estava em R$ 75,00 e o ovo do tipo vermelho em R$ 76,50. Da mesma forma, o valor se repetindo também, de acordo com o Avisite, em R$ 75,00 agora para o último dia 18 de setembro e o vermelho em R$ 76,50, para a gente possa ver também como estão esses valores nessa média, tanto com os últimos 12 meses, os últimos 30 dias, para essa média, tanto para o ovo do tipo branco quanto para o vermelho. E nesse bloco que a gente fala sobre o complexo carnes, agora o assunto é sobre a carne bovina. Carne e a saúde. Aconteceu recentemente um fórum para debater sobre a qualidade da carne. E a mão de obra é um dos itens principais para que a carne seja de boa qualidade. Acompanhe agora uma entrevista que o Jorge Zaidan fez com um especialista no setor.
A indústria veterinária, no papel dela, não é ensinar o churrasco, como é o caso do Rogério, né? Mas ela tem a receita para fazer a carne de qualidade. O que a indústria tem a dizer sobre essa receita da carne de qualidade, protocolos sanitários? Então, mais do que vender produtos, a indústria veterinária está tendo que entregar soluções diferenciadas para as fazendas. E nesse ponto, nós temos que investir muito em capacitação, de novo, em treinamento da mão de obra das fazendas. Nós temos que entregar, como o Thiago falou aqui, calendários sanitários que garantam a qualidade desse produto. Não começa lá no boi na hora que está terminando, começa lá no nascimento. Então nós temos que fazer um calendário de vacinação muito bem feito, temos que controlar os parasitas, fazer protocolos de tratamento que se adequem às questões de resíduo, por exemplo. Esse é o grande papel da indústria. E o investimento na mão de obra, dos colaboradores, dos peões das fazendas. Isso aí é extremamente importante, porque não adianta eu entregar o produto de altíssima qualidade e ele não ser utilizado da maneira correta, na hora correta. Então, eu tenho que investir. A indústria investe cada vez mais nessa capacitação, porque ela é fundamental e é ela que vai fazer a gente entregar a carne com a melhor qualidade possível. Bom, Rogério, você tem o mesmo tempo do Tony Ramos, que teve na televisão, para dar a receita de produção da carne de qualidade. Eu só queria fazer um parênteses antes, em relação à receita da carne de qualidade. Uma coisa que eu tenho mirado bastante é a questão do vinho. O vinho, acho que tem uma lição boa para a gente aprender com o vinho, que há pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, a gente nem tomava vinho, mas tomava um vinho de péssima qualidade, e rapidamente a gente evoluiu. E o vinho, tem tanto vinho commodity, mas tem aquele vinho especial daquele produtor, daquela fazenda. E é tão gostoso você descobrir um vinho legal e tudo mais. E é o que a gente procura fazer lá no açougue, né? Trazer a carne da fazenda tal. A carne tem terroir. Acho que essa palavra, terroir, a gente pode usá-la, né? Roubá-la para o segmento da carne, porque o Angus, o meio sangue, ou o Hereford aqui do sul, ele é diferente lá do Mato Grosso, que já está lá. Eu já trago carne de alta floresta, né? Campo Grande ali, a região, Camapuã. Eu vou comprar o gado lá. É interessante que o consumidor ele quer saber, putz, mas de onde que é? Aí eu falo o nome do produtor, não sei o quê, o cara fica, né, comprando a ideia, agregando o valor a um produto de qualidade. Então, eu acho que a gente poderia aprender um pouco com que o vinho já fez o caminho e seguir esse caminho. Agora, uma carne de qualidade não está relacionada somente a uma raça A ou uma raça B, né? Não está relacionada somente se ele come pasto ou se ele é confinado, né? São características diferentes e é onde a gente quer mostrar para o cliente que ele possa degustar, ele possa experimentar carnes diferentes. Então, a gente tem lá no açougue meio sangue Angus do Mato Grosso, tem Angus do Sul, tem Brahma, Wagyu, Hereford. Então, a nossa ideia é sempre trazer esse tipo de produto e mostrar para o cliente que mesmo no Nelore é possível ser de altíssima qualidade, né? Fornário, você cobra muito do seu fornecedor? Como é que é essa relação? A gente tem uma parceria exclusiva com a fazenda. Ela produz com exclusividade para a gente. A receita de produção é sua ou é da fazenda? É discutido junto, inclusive na inseminação. Hoje em dia a tecnologia está tão presente que a gente filtra por marmoreio, ou filtra por camada de gordura, ou filtra por aro de ouro de lombo. Então a gente discute junto. A conta tem que fechar para a fazenda, mas o consumidor precisa comer a melhor carne. Então é muito interessante isso. A gente faz visita todo mês, vai estar na fazenda, o dono da fazenda está junto na loja vendo o que o consumidor fala, ele tem amigos que dão opinião, que ligam, falam, estou comendo a sua carne aqui, está muito boa, isso é motivante para ele. Dentro do restaurante a gente tem um cartão de procedência que vai no cardápio, onde fala o nome da fazenda, dá todas as características daquele animal. Então toda essa integração, puxando o produtor para se sentir responsável com a ponta final da carne, isso é muito legal. Esses programas de rastreabilidade funcionam muito bem, assim. Hoje em dia tem QR Code na embalagem, que sabe aonde esse animal vem, do que é alimentado, quem é o pai, quem é a mãe, enfim. Tem uma infinidade de informações para a gente dar. E eu acho que quem não seguir esse caminho vai cair fora, porque o consumidor está longe de ser bobo e está cada vez mais esperto e querendo informação. É o consumidor ditando as regras do mercado. Falando em mercado, é hora de acompanhar a evolução dos negócios que está ditando nesta quarta-feira.
E para isso, vamos à B3 Brasil Bolsa Balcão, falar com ele, que está de olho em tudo que acontece nesta quarta-feira. Walter Pulga Júnior, o que você traz hoje para a gente? Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, destaque no noticiário nesta manhã é que a Argentina deve retomar a importação de carne in natura do Brasil, viu? O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, informou ontem, no início da noite, que a Argentina voltará a importar carne bovina do Brasil, carne bovina in natura. Depois de mais de 5 anos sem poder exportar carne bovina in natura para a Argentina, recebemos hoje, disse o ministro, a autorização para exportar. Mais um mercado aberto para o Brasil, disse ele através do WhatsApp. Foi uma mensagem que ele passou para alguns jornalistas. O assunto, aliás, é destaque em alguns das principais agências de notícias do Brasil e do mundo. Em 2012, a Argentina suspendeu as compras de carne in natura bovina do Brasil em função de um caso atípico de vaca louca. Veja, muitos anos nós demoramos para recuperar esse mercado, né? Precisamos de tempo. Bom, e os mercados globais hoje, como se comportam, né? Eles operam em compasso de espera porque hoje tem uma reunião do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos. O resultado dessa reunião, a decisão da autoridade monetária dos Estados Unidos será conhecida no final do dia através de uma entrevista da presidente do Federal Reserve, da Janet Yellen. Embora não haja uma expectativa de mudança na taxa de juros lá, o Banco Central norte-americano pode anunciar alguns detalhes ou até mesmo um cronograma sobre a redução do seu balanço patrimonial, que está hoje na faixa de 4 trilhões e meio de dólares. Esse processo tende a começar no máximo aí em outubro. De olho na decisão do Banco Central americano, porque isso altera e muito, lógico, o mercado mundial de commodities, de papéis, de moedas. Portanto, decisão do Banco Central dos Estados Unidos, com esse patrimônio de 4 trilhões e meio de dólares, qualquer decisão tomada lá influencia no mercado internacional e, lógico, no mercado brasileiro. Agora, enquanto não ocorre resultado, né? Enquanto não se dá conhecimento ao resultado da decisão do Federal Reserve, veja o comportamento das principais bolsas do mundo nesta manhã. As principais bolsas da Ásia fecharam sem uma direção única, né? Aguardando aí o que ocorre nos Estados Unidos, o que será anunciado. A Bolsa de Tóquio perto da estabilidade, com leve alta de 0,05%, Hong Kong sobe 0,27%, Xangai e Shenzhen, bolsas da China, operam de certo modo, à margem do mercado ocidental, trabalha em alta, né? Fechamento para o índice Xangai composto de 0,30%, Shenzhen subiu 0,80%. Agora, o índice Kospi da Bolsa de Seul teve queda de 0,16%. Como se vê, alta em geral, mas não é uma alta tão expressiva. E os primeiros negócios na Europa nesta manhã? Nesta manhã, as principais bolsas europeias têm este comportamento que você tem no painel, veja, perto da estabilidade, também aguardando o que será anunciado pelo Banco Central dos Estados Unidos. A Bolsa de Frankfurt recua pouco, recua 0,07%. Londres, perto da estabilidade, recua 0,03%. Paris sobe, mas também não sobe muito, sobe 0,14%. Já a Bolsa de Madrid tem uma oscilação negativa mais acentuada, né? Bolsa de Madrid recua 0,86%. Milão também recua 0,19%. E essas são as principais informações sobre o que ocorre nesta manhã nas principais regiões do mundo onde há um mercado de capitais bem evoluído. Agora, o que acontece na nossa Bolsa é que nós estamos aí mantendo 75, perto de 76 mil pontos. Nossa Bolsa teve uma forte recuperação. O índice Bovespa ontem encerrou com leve queda, veja, mas é uma queda muito pequena, de 0,02%, manteve aí números próximos aos 76 mil pontos. Você tem na tela nosso índice Bovespa ontem, fechava com este número, 75.974 pontos, reduzindo aí as perdas no fechamento do pregão, chegou a recuar um pouco, mas também o mercado brasileiro aguarda, de certa maneira, o que ocorre nos Estados Unidos. Agora, foi um movimento de realização de lucros, o mercado está aguardando a decisão do Federal Reserve, os números, os dados, as linhas, as diretrizes que serão anunciadas daqui a pouco, por isso o mercado trabalhou com perspectiva aí de leve baixa. Agora, nosso índice Bovespa disparou e nós vamos falar sobre isso já já, é uma situação
alvissareira, boa, vamos dizer assim, notícia positiva, mas de olho na informação, porque a economia brasileira tem números positivos, mas já já nós veremos que é preciso muita cautela. Quanto ao dólar comercial, fechou próximo da estabilidade, teve uma leve alta ontem de 0,03%, dólar na faixa de R$ 3,13. Bom, agora, né, neste momento, você tem um número de fechamento, alta de 0,03%, R$ 3,13 mais 70, né? Abaixo de 13,14, mas ainda naquela faixa que os analistas de mercado esperavam para esse período, entre 13,10, no máximo 13,15, oscilando aí em 3,12, 3,13. Dólar foi influenciado aí pelos resultados da pesquisa eleitoral, que mostra que Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro lideram a disputa agora para a presidência em 2018. Bom, também há uma certa influência do discurso de Donald Trump, que influenciou o mercado de câmbio ontem, quando anunciou que pode realmente ter problemas, conflitos mais graves com a Coreia do Norte. Bom, o mercado fica oscilando, mas não oscilou muito não, dólar perto da estabilidade, como nós vimos, nosso índice Bovespa também. É esperado hoje a decisão do Federal Reserve para depois apurar os resultados, para onde deve caminhar o mercado nesta semana. Eu volto já já, nós vamos falar sobre sobre a recuperação da economia brasileira e a necessidade de muita cautela neste momento. São números muito bons, mas é preciso ter muito cuidado. A nossa recuperação não está tão consistente como a princípio o governo parece demonstrar. Eu volto já já. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Puga, pelas informações. E como se vê, cautela é a palavra do momento. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o plantio da soja em todo o país. Teremos informações para você daqui a pouquinho. Faltando 5 minutos para as 9 horas da manhã, Bom Dia Produtor de volta na sua quarta-feira para falar sobre agricultura. O assunto agora é sobre o plantio da soja. E na série de reportagens Caminho de Produção, a nossa equipe esteve em Dourados para conhecer os custos para a safra 2017-2018. Você acompanha agora uma reportagem com Lúcia Santos. Durante o circuito da ProSoja 2017, hoje nós estamos aqui na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu vou conversar com o analista Alceu Riquetti, ele que vai falar para nós sobre as expectativas em relação ao custo de produção da soja da safra 2017-18. Seu Alceu, fala pra gente quais são essas expectativas. As expectativas para a próxima safra são diversas. Uma delas é em relação ao comportamento do dólar, como o dólar se comporta durante a safra. E outra expectativa é com relação ao custo de produção, que comparado com o custo de produção da safra 16-17, ou da próxima safra, ele é em torno de 7% mais elevado. Qual que foi a metodologia do cálculo do custo de produção? A metodologia utilizada para o cálculo do custo de produção, ela envolve a metodologia da Embrapa e a da Conab. Com isso, nós conseguimos realizar esse levantamento. E o levantamento de custo de produção é feito em painéis agrícolas, onde participam produtores, técnicos e revendedoras de insumos. Com isso, nós conseguimos atualizar o sistema de produção e atualizar também os preços utilizados nesse estudo. E o custo da soja, ele vai ser viável? Tem uma porcentagem? Sim, o próximo custo de produção da soja da safra 17 e 18, ele é viável para o produtor. Com relação, como disse antes, comparando-se os dois custos da safra 16 e 17 com a safra 17 e 18, o custo dessa próxima safra, ele tem um aumento médio de 7%, mas ele ainda há rentabilidade positiva para o produtor. Seu Alceu, qual que é o impacto previsto do dólar no custo da produção desta commodity? Veja bem, que o impacto do dólar, ele impacta principalmente na compra dos insumos, né? E como uma expectativa do dólar para 2018 é de em torno de R$ 3,40, o dólar hoje ele está mais baixo, está em torno de R$ 3,10 a R$ 3,20. Com isso, a compra dos insumos é facilitada. Se o dólar oscilar para mais, na época da comercialização da soja, há ganhos
para o produtor em função do preço das exportações, que é mais elevado. Seu Alceu, e assim, qual que é a vantagem e a desvantagem do dólar para o produtor desta commodity? Bom, depende qual é o comportamento do dólar. Se o produtor consegue comprar com o dólar baixo e vender também com o dólar baixo, ele não tem muito ganho, mas mesmo assim é interessante para o produtor. Agora, se ele comprar com um dólar alto e for vender sua soja com o dólar baixo, normalmente ele vai ter prejuízo. Agora, se o dólar for baixo na compra dos insumos e for alto na comercialização da soja, a tendência é de ganho para ele, com margem líquida positiva e com rentabilidade elevada. E por aqui é hora de mais informações de mercado, informações importantes para a sua tomada de decisão. E para isso, nós vamos agora a B3, Brasil Bolsa Balcão, voltar novamente a falar com Walter Pulga Júnior para falar deste momento de cautela que o pecuarista, o produtor rural deve ter nesse momento, não é mesmo? É isso mesmo, Elaine. Veja, nós temos números positivos, a nossa bolsa, o índice Bovespa, rompe aí a faixa dos 75 mil, toca os 76 mil pontos, a inflação está dentro da meta, considerando aí os últimos 12 meses, cerca de 3%. Nós temos o dólar perto da estabilidade. São notícias positivas? São. O nosso PIB deve crescer, mas é importante ressaltar que essa alta na nossa bolsa, na verdade, é uma vantagem para os estrangeiros. Os brasileiros não estão aproveitando essa forte recuperação. Ao longo dos últimos meses, os estrangeiros compram mais ações do que os brasileiros. Ao contrário, grandes investidores brasileiros, em sua maioria fundos de investimento, fundos de pensão, venderam mais ações do que compraram. Os estrangeiros encontram, na verdade, um mercado muito barato. Para se ter uma ideia, no acumulado de 2017, os estrangeiros aproveitaram e compraram mais ações do que venderam, e a diferença é positiva em quase 14 bilhões de reais. Isso ajudou o nosso índice Bovespa, esse número que diariamente nós divulgamos aqui, a registrar uma alta de 26% no período. Agora, o que os analistas afirmam é que, apesar da turbulência política, os estrangeiros estão de olho na nossa economia, eles acreditam na recuperação da nossa economia. O índice Bovespa está em alta há 8 semanas seguidas. Isso é um número positivo? É um número positivo, lógico, mas as previsões que apontam um crescimento de cerca de 2% no nosso PIB, somado aí a juros mais baixos, queda da taxa Selic, indicam que o Brasil vai muito bem. E o governo tem enfatizado isso. No entanto, há análises de mercado exigindo e alertando para a cautela. Essa nossa recuperação ainda está longe de trazer os bons números que nós tivemos no passado. É uma recuperação, mas ainda teremos um crescimento muito pequeno perto das necessidades que nós temos. Eu conversei sobre isso com o economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, e ele comenta sobre a importância de cautela, de muito cuidado ao fazer investimento neste período. A nossa economia tem recuperação, mas é preciso ficar, vamos dizer, atento ao que está ocorrendo. Acompanhe a entrevista. André, obrigado mais uma vez por ter vindo participar da nossa programação. Vamos começar pelos números positivos alardeados dia a dia pela imprensa. Bolsa em alta, dólar na faixa de 13,11, 13,13, ou seja, perto da estabilidade, sem grandes oscilações, e inflação em queda. A nossa economia vai muito bem? Olha, eu acho que tem algumas coisas aqui que tem que ponderar. Primeira coisa que eu acho que está sofrendo do que eu chamo de... a literatura chama de ilusão monetária. O que eu quero dizer com isso? Você olha para o preço dos ativos e parece que está tudo bem. Nossa, a bolsa está subindo, o dólar está na estabilidade, mas se apreciou bastante o real contra o dólar, Você vê os juros longos também em queda. A questão é que você tem tem que separar um pouco o joio do trigo. Quando se trata de bolsa, as 5 maiores ações do índice, do Ibovespa, são 2 ligadas a commodities, 2 bancos, uma empresa de bebidas, cerveja, As 2 empresas ligadas a commodities têm a ver com questões lá fora, não são questões propriamente domésticas, A empresa de bebidas, a maior do Brasil, ela tem boa parte, mais da metade da receita, segundo os últimos dados
do balanço dela vindo de fora do país. Então não está falando bem da situação da economia brasileira. E por fim, os bancos, né, eles estão se beneficiando muito com essa discussão de uma agenda, uma reforma mais liberal. Só que também tem limite para essas altas, né? Então, olha, eu sugiro cautela, eu acho que avançou muito. E mesmo, por exemplo, o real, que se apreciou fortemente contra o dólar, isso também é resultado de uma meia boa notícia, na verdade. Porque você tem o real se apreciando porque você está tendo um saldo comercial bastante vigoroso, bastante generoso. E esse saldo comercial tem a ver que as exportações subiram, mas as importações, na verdade, estão paradas. Então, com a importação em queda, parada, né, isso implica dizer que a economia não está indo bem. Só que tem um saldo comercial, entra dólar, o real fica forte, as pessoas se sentem ricas. Então, eu acho que existe uma... As pessoas estão olhando para o preço dos ativos, achando que a situação está muito melhor do que efetivamente é. Quando você olha os dados da economia real, né, um ou outro setor está melhorando, mas assim... Melhorar agora não quer dizer exatamente está subindo forte, a base de comparação é muito baixa. E mais do que isso, aí tem uma situação da atividade mesmo, o PIB esse ano. O primeiro TRI a gente teve uma ajuda excepcional do setor do agronegócio, né? Subiu 10% o setor agro. No primeiro TRI puxou o PIB para cima. E no segundo TRI foi tudo em cima de consumo das famílias, que foi a FGTS. Qual vai ser o milagre do terceiro TRI? A gente não tem situação dinâmica. Então, sugiro cautela. O preço dos ativos parece tudo muito bem, mas se você abre um pouco com mais calma os dados, não é bem isso que a gente vê. O que você diria para o produtor rural nesta situação? Você falou cautela, muita cautela. O que você aconselharia diretamente para esse produtor? Olha, o setor agrícola ele tem vantagens gigantescas. A gente está passando por um momento agora que eu chamo de bônus climático. Né? No primeiro TRI quem ajudou foi a agricultura. A inflação, diga-se de passagem, quem está ajudando muito é o grupo alimentação, que está apresentando deflação nos últimos 12 meses, 2% por volta dele. Os preços caem. Os preços caem de alimentos. Isso daí é resultado de questões específicas do setor, por exemplo, da pecuária, né? De outros segmentos também da parte mais da agricultura, né? Tem tido esses efeitos. Agora, a situação está ruim para o produtor, no sentido do preço, né? O preço das mercadorias que vai vender é baixo. Então, assim, eu acho que vai reverter isso. Eu não acho que essa queda do grupo alimentação é permanente. Muito economista está comemorando que a inflação está baixa, que vai continuar baixa. Sugiro cautela, porque produtor rural e todo mundo sabe como essas coisas oscilam forte, né? Faz pouco tempo atrás, o Brasil estava desesperado por conta do preço de tomate, né? Então, isso daí às vezes pode virar um pouco rápido na cara, né, do consumidor e mesmo dos economistas. Então, sugiro cautela um pouco, mas, de novo, o setor agrícola tende a recompor os preços mais ao longo do ano que vem. Esse ano foi muito atípico no sentido da cotação de muitas das mercadorias vendidas pelo homem do campo. Bom, agradeço a participação no nosso programa do André Perfeito. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos. Como se vê, André Perfeito deixou claro, muito cuidado nas operações no mercado financeiro, muito cuidado ao avaliar suas contas, porque esses números são positivos, mas podem causar uma ilusão, trazer a sensação de uma situação muito melhor do que efetivamente é na economia brasileira. De olho na informação, Elaine. Muito obrigada, Pulga, pelas informações esclarecedoras. Portanto, cautela é a palavra decisiva que você deve ter aí no seu dicionário neste momento. Por aqui, é hora de intervalo. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre um evento importante que acontece aqui no canal do Boi, Leilão Genética Aditiva. Já já teremos detalhes com um link com a Rosa Cabral. Não saia daí. 9h09 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de quarta-feira. E por aqui, de olho na informação, de olho na evolução dos primeiros negócios das principais commodities agrícolas. E para isso, vamos novamente a B3 em São Paulo, Brasil Bolsa Balcão, onde Walter Pulga Júnior vai nos deixar informados dos negócios desta quarta. Pois é, Elaine, nós temos aí uma queda acentuada no mercado futuro de café, tanto em Nova York como aqui na B3. Bom, os futuros de café fecharam ontem com queda de quase 3,60% no mercado americano, romperam aquele suporte, né, aquele preço base de $1,36 por libra-peso que o mercado considerava. Para ter uma ideia, nas últimas 9 sessões do mercado futuro de Nova York, o café avançou em 7, valorizou cerca de 8%. Agora, ontem, né, houve uma correção e uma correção acentuada. Para se ter uma ideia, o contrato para setembro, negociado em Nova York, perdeu 3,59%. E o contrato para dezembro recuou
3,56%. A queda não atingiu só a Bolsa de Nova York, não. Em Londres também tivemos uma queda para café robusta lá, que em alguns vencimentos passava de 2%. Aqui na B3 não foi diferente. Café perdeu ontem mais de 6 dólares e 50 centos por saca em alguns dos vencimentos mais negociados. Ou seja, foi uma forte baixa para o café. Diante disso, o mercado físico de café ficou travado, né? No sul de Minas Gerais, café bebida boa recuava, mas parava ali em R$ 465 a saca. No Cerrado Mineiro, R$ 470 a saca. Então, uma queda para o café já ocorre também no mercado físico, ou seja, preços pagos ao produtor também cedem. Café Arábica Rio tipo 7, lá da zona da Mata de Minas Gerais, tinha preço em baixa também, na faixa de R$ 415 a saca. E o que o CPEA constatava? Bom, você acompanha comigo agora o fechamento dos negócios ontem, a apuração feita pelo CPEA, recuo para R$ 458,90 a saca, ou seja, na segunda estava em R$ 468,52. Portanto, uma queda, recuou e recuou muito, quase R$ 10 de baixa entre os dias 18 e 19 de setembro. É uma queda acentuada para o café. Veja que a curva mostra essa perspectiva de baixa, resultado aí de um mercado que começa a ceder depois de forte recuperação. Agora, e o que acontece com o café robusta? Não é muito diferente não, né? Mas café robusta tinha apresentado até recentemente uma boa recuperação. Veja os números apurados pelo CPEA lá no Espírito Santo, em média R$ 406,79 a saca. Café robusta, de outro lado, vai mantendo uma baixa bem mais leve que a do café arábica. Café arábica devolve boa parte dos ganhos. Já o café robusta recuperou o preço e mantém uma baixa, mas uma baixa bem mais leve. Neste momento, no mercado americano, você acompanha os primeiros negócios nesta manhã, agora 9 horas e 13 minutos no horário de Brasília. Veja, nos Estados Unidos o café continua em queda de 170 até 175 pontos. Café arábica negociado para dezembro recua agora para $1,33 por libra-peso, perde 1,25%, queda de 170 pontos. O café para março cai mais, cai 175 pontos, recua agora para $1,37 por libra-peso. Você acompanha comigo a coluna Últimos Negócios, veja, março e maio. Mercado Futuro trabalha nos Estados Unidos, café para maio de 2018 a $1,39 por libra-peso. A perda agora é de mais de 1%, queda de 155 pontos. Continua, portanto, a baixa para o café no mercado internacional. E na Bolsa de Londres? Os primeiros negócios na Bolsa de Londres nesta manhã, você tem na tela do seu televisor, o mercado lá começa mais cedo do que nos Estados Unidos. Veja, há alguma recuperação. Apenas o vencimento de setembro volta à faixa de $2.000 por tonelada, mas setembro sobe agora, sobe $17 por tonelada a $2.023 a tonelada. O contrato de novembro, perto agora de $2.000 a tonelada, ganha $9 por tonelada neste momento, quando comparado ao valor de ontem. São os dois vencimentos que já atingiram a faixa hoje de $2.000 por tonelada, mas para janeiro os valores ainda estão mais baixos. O último negócio é a $1.965 a tonelada, um ganho de $8 por tonelada agora, quando comparado ao valor de ontem, que teve uma baixa, como nós vimos. Contrato para março de 2018 a $1.956 a tonelada, opera agora em alta também, mas é uma alta menor, uma alta de $6 por tonelada. Repare que há uma recuperação para café robusta negociado no mercado futuro de Londres, mas isso não ocorre com o café arábica nos Estados Unidos. E aqui, a B3, normalmente nós temos um mercado que acompanha o que ocorre no mercado americano, afinal são os mesmos produtos praticamente, café arábica. E você tem agora os primeiros negócios nesta manhã aqui na B3. No segmento mercadorias, café arábica negociado para dezembro recua, cai 1,35%. Ontem fechava já em queda $166,60 a saca, agora recua para $164,35. A perda é de $2,30 por saca aproximadamente, ou seja, nós temos uma baixa para o café arábica lá fora e uma baixa aqui também. Baixa que deve provocar hoje fechamento em queda para café mais uma vez no mercado futuro, pressionando os preços pagos ao produtor. Agora 9 horas e 16 minutos, horário de Brasília, passamos pelo mercado do café e vamos para o mercado do boi gordo, que tem agora um viés de baixa nos preços. Depois de forte recuperação,
boi gordo cede um pouco. Mercado futuro do boi gordo também apresentava tendência de leve baixa ontem, mas os preços no mercado físico ainda se mantinham estáveis segundo Safras e Mercado. Em São Paulo, recuou, mas parou ali em R$ 148 arroba em média. Segundo Safras e Mercado, Minas Gerais trabalha boi gordo em média 138, Goiás 137 arroba, Mato Grosso do Sul 137, Mato Grosso R$ 134 arroba. No interior de São Paulo, contrariando aí algumas consultorias, o CPEA apurava uma alta nos preços médios do boi gordo. É o que você tem na tela do seu televisor agora. Veja, R$ 141,60 arroba, alta para boi gordo no indicador CPEA entre 18 e 19 de setembro de 0,66%. Ou seja, a baixa que boi gordo teve no dia 18, né, entre os dias 15 e 18, já teve uma redução agora no dia 19. Continua em queda boi gordo neste mês? Continua, mas a queda agora é de menos de 1%, quando ela chegou a ultrapassar 1,5%. Então, houve uma recuperação no indicador do CPEA, mas outras consultorias não apontam esse número. Agora, a recuperação mesmo para os preços do bezerro, né? Alta de mais de 6% neste mês para a média dos negócios com bezerro no Mato Grosso do Sul. Acompanhe, os números do CPEA mostram que ontem, em média, bezerro já passava de R$ 1.190 por cabeça em média, fechava R$ 1.190,12 por cabeça, uma alta entre os dias 18 e 19 de 0,73%. No mês, a alta é de 6,02%. Então, recuperação para os preços do bezerro. Aqui na B3, ontem uma leve tendência de queda no mercado futuro para boi gordo, e os primeiros negócios nesta manhã você tem na tela do seu televisor. Acompanhe comigo. Na coluna Últimos Negócios você tem na tela boi gordo para setembro, leve baixa R$ 141 arroba, perde 12 centavos de real por arroba. Boi gordo para outubro estava 137,85, sobe, é o contrato mais negociado até agora, R$ 138,20 a arroba. Já o boi para novembro recua, de 137,47 recua para R$ 137 a arroba. E o boi para dezembro estava 137,43, agora sobe, hein? Vai a R$ 137,90 a arroba. Mercado misto para boi gordo aqui na B3. São 9h18, horário de Brasília, e vale lembrar que o JBS voltou a atuar no mercado físico do boi gordo nesta terça-feira. A agência de notícias, Agência Estado, destacava que depois de reduzir bastante as compras, desde a prisão dos dois irmãos Joesley e Wesley Batista nos últimos dias 10 e 13 de setembro, o mercado ressentiu a saída do JBS, mas retornaram as compras. A Edson Pereira, da Informe Economics, FNP, comentava que as ofertas da empresa chegaram ontem a ficar entre R$ 2 e R$ 3 por arroba, abaixo dos preços de referência da semana passada, mas já voltaram ao mercado. A Informe Economics verificou uma nova queda na média na principal praça de comercialização do país, São Paulo, onde a referência caiu para R$ 145 à vista arroba, estava no início da semana R$ 146. Bom, a Scott Consultoria também apurou uma baixa de R$ 1 por arroba em média, R$ 142 à vista. E a XP Investimento detectou mais um dia de perda para boi gordo, em média R$ 140,62 a arroba à vista, livre do fundo rural, ou seja, menos 61 centavos de real por arroba. Pressão sobre as cotações do boi gordo, diferentes consultorias constataram, mas há a volta do JBS ao mercado, mesmo oferecendo preços mais baixos. Agora, 9h20, horário de Brasília. Antes de encerrar, eu gostaria de passar rapidamente os preços do milho. Acompanhe o que ocorre com o milho. Na região de Campinas, o CPEA apura diariamente o indicador milho aqui para B3, e você tem na tela, em média, R$ 29,09 a saca do milho na região de Campinas. Milho tem preços firmes, a julgar pelos números apurados pelo CPEA. E o que acontece no mercado americano, você acompanha agora. Milho lá tem tido um movimento de baixa constante e neste momento tem uma recuperação. Mas a recuperação é tímida, como se vê os últimos negócios para dezembro, março, maio e julho, distantes ainda dos $4 por bushel, mesmo em alta de mais de $1 por bushel agora. Milho na B3, no entanto, mostra preços firmes, assim como no mercado físico. É o que você tem na tela do seu televisor. Milho para novembro, a R$ 30,65 a saca, tem mais um dia de alta. Milho sobe na B3, já há negócios na faixa de R$ 33
a saca, acima disso, para o ano que vem. E essas são as principais informações. Antes de encerrar, vamos para o dólar. Veja o comportamento do dólar neste momento, a R$ 3,13 mais 10, dólar recua 0,19%, ainda dentro da estimativa de alguns analistas de mercado do câmbio. Dólar na faixa de 3,13, era o que o mercado já esperava. 9h21, eu encerro por aqui a minha participação. Eu volto de sinal para Campo Grande. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Pulga. Excelente quarta-feira para você e para toda a sua equipe. Eu vou ficando por aqui. Antônio Gustavo está chegando com mais informação. Bom dia, produtor, já na reta final. E agora eu chamo a sua atenção, você pecuarista, você investidor. No próximo domingo, 14h, acontece com transmissão aqui pelo canal do Boi, o 4º leilão Primavera Genética Aditiva e convidados. O evento merece destaque, por isso nós temos um link para falar mais detalhes. Quem está nesse link direto do Terra Nova Eventos é a nossa repórter Rosa Cabral, que traz para a gente detalhes. Rosa, muito bom dia para você. Bom dia, Antônio, e para todos que acompanham o Bom Dia Produtor pelo Brasil afora. A gente está trazendo aqui na reta final, como disse você, não é? Uma genética de qualidade, de referência na pecuária brasileira, que é a genética aditiva e os seus parceiros. Nesse leilão, por exemplo, vão ser, fechando a agenda de negócios aí, com pelo menos 200 animais. Mas quem vai conversar comigo sobre isso é o Jerônimo Machado, ele que é da J. Machado, parceiro do leilão. Bom dia para você. Como é que esses animais chegam aí para trazer qualidade para o Brasil? Bom dia, Rosa, bom dia, Antônio, bom dia a todos os amigos do Bom Dia Produtor que estão nos assistindo. Estamos a 4 dias do leilão, da 4ª edição do leilão Primavera, Rosa, e a expectativa é muito boa. Esse leilão já é um leilão que já está tradicional. O ano passado nós vendemos nesse leilão alguns dos principais touros que hoje estão em coleta nas centrais de coleta de sêmen do Brasil. Então a qualidade dos touros é excepcional mesmo. E as avaliações genéticas estão altíssimas. A média dos 200 reprodutores nesse leilão é top 1. Então, não poderia ser melhor a expectativa para esse leilão. Os animais já estão aqui no recinto do Terra Nova, aqui onde será o evento, né, no domingo. E estamos aí, vocês podem ver nas imagens como os touros estão excepcionalmente bem preparados, né, com altíssimos peso, CE, as informações das avaliações aqui também estão disponíveis aí nas principais características que a gente seleciona, né, Roger? Animais aí com média de 700 quilos, aí nessa casa de 24 e 26 meses, né, Jerônimo? Queria que você comentasse um pouquinho como é que é o sistema hoje de avaliação que vocês fazem para conseguir essas características que a gente vê aí, que é tudo que a pecuária moderna hoje necessita, né? A J. Machado, bem como os outros parceiros do leilão e a própria genética aditiva, tem uma seleção focada na performance, Rosa. Então, o que é isso? Focada nas características produtivas do animal, nas características que realmente vão trazer lucro para o comprador, né? Eu vou citar aqui algumas das principais características que são o foco da nossa seleção. Precocidade sexual, precocidade das características de carcaça, como acabamento, área de olho de lombo, o próprio ganho de peso, fertilidade, habilidade materna, que é a capacidade da fêmea produzir leite para o bezerro, desmamar um bezerro pesado. Então, essas características que são o centro, o objetivo do nosso trabalho de produzir um animal, que vão levar os genes que levam essas características para o rebanho do criador que adquirir esse reprodutor. E, em contrapartida, aumentar a produtividade por hectare desse cliente. A gente está falando aí de genética, como eu falei agora há pouco, tradicional no Brasil, né? Quando a gente fala em tradicionalismo, nós estamos falando aí de mostrar realmente as características do animal comprovadas. E para isso existem os números, por exemplo, que é uma preocupação de vocês junto com a genética aditiva. A avaliação genética hoje é uma ferramenta indispensável para qualquer produtor de gado.
seja em qualquer raça, mas especificamente na raça Nelore, uma avaliação genética bem feita, ela é uma garantia que o produtor vai ter um aumento de produtividade do seu rebanho, um aumento de lucro do seu rebanho. E é com todo o critério do mundo que a gente faz essas avaliações genéticas, desde o nascimento do animal até os 18 meses, quando se encerram as medidas que traduzem nas avaliações genéticas. E a avaliação genética ela é feita pela NCP, que é hoje um dos principais programas de melhoramento do mundo, e baseada em dados científicos. Nós temos aí a genômica vindo para comprovar as DEPs, é outra ferramenta que veio para ficar e é o futuro das avaliações genéticas, né? Eu vou dar aqui um exemplo para dizer o que significa as DEPs genômicas. Quando você tem uma fazenda, que você chega numa fazenda e encontra várias árvores de aroeira, você pode dizer que essa fazenda é de terra boa. A DEP genômica nada mais é do que isso. Na sequência de DNA do animal, você vai encontrar marcadores moleculares que vão dizer que esse animal é bom para essa ou aquela característica. Então isso aí já é bastante comprovado, está avançando cada vez mais. E nós já estamos trazendo isso, ofertando isso para os produtores. Já tem animais com as DEPs genômicas que serão ofertados nesse leilão. Agora, com relação à linhagem, né? Quais são as linhagens que esse leilão traz, esses animais? Olha, nós temos aí, hoje, um dos principais touros da raça Nelore é o remanso Torichorel, um animal que foi largamente utilizado. E nós temos, acho que, mais de 50 filhos dele nesse leilão. E o Torichorel é um animal que ele mudou, vamos dizer assim, ele teve uma influência muito grande na raça Nelore, porque ele é excepcional para um número enorme de características. Por exemplo? Por exemplo, ganho de peso, fertilidade, precocidade, habilidade materna, as características de carcaça, como eu já citei, precocidade sexual. Então ele é um animal completo, vamos dizer assim. E a gente traz aí um grande número de filhos desse reprodutor. Temos filhos do remanso Vôculo, que hoje é o líder do sumário da NCP. Então a oferta de animais de qualidade e descendentes dos principais animais da raça Nelore hoje estão nesse leilão. Os filhos dos principais touros comercializados, dos touros que mais vendem sêmen no Brasil hoje estão, que é o remanso USP, remanso Armador. A J. Machado traz um mega lote de filhos do remanso Armador, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. Está ao vivo essas imagens aí, Jerônimo. Isso. Então é uma oportunidade única para os criadores adquirirem esses reprodutores que são descendentes dos principais touros da raça hoje. Tá certo. Para a gente concluir aqui, qual é a forma de pagamento, frete, como é que está essa organização de logística? O leilão será realizado em 30 parcelas e o frete será livre para todo o Brasil. Então é uma facilidade muito grande. O criador que adquirir um reprodutor vai receber esse reprodutor lá na sua propriedade. Então aproveito para reiterar o convite no domingo, dia 24, aqui no recinto Terra Nova de Campo Grande, ao vivo pelo Canal do Boi. Muito obrigado. Tá certo, a gente que agradece a parceria mais uma vez, por vocês estarem conosco nesse leilão, não é, que encerra aí o calendário 2017, genética aditiva e parceiros em grande estilo. Eu volto com você, Antônio, e bom dia a todos. Obrigado, Rosa. Obrigado, Jerônimo, pelas informações. E o Canal do Boi, também Bom Dia Produtor, estará acompanhando de perto detalhes desse importante evento que acontece no próximo domingo, 2 da tarde, o 4º leilão genética aditiva e convidados, com transmissão, é claro, aqui pelo Canal do Boi. E nós estamos ficando por aqui, né, Elaine? É isso mesmo. Lembrando que hoje é o grande dia também, chegou o dia do leilão da marca Cenepol Pantanal, com transmissão aqui pelo nosso espaço gourmet da rede SBA. Para você que acompanhou a nossa programação desde bem cedinho, muito obrigada pela sua audiência e amanhã tem mais informações para você. Se você perdeu algum conteúdo, não se esqueça de acessar nosso portal no YouTube, youtube.com/canal do Boi. Acesse. Para você uma ótima quarta-feira e até amanhã bem cedinho. Até amanhã. Tchau, tchau. Acorda que o galo já
já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.